que nos Estados Unidos os homens estão trocando mulher pela mão. As mulheres estão ficando sem sexo nos Estados Unidos. Inclusive, né, hoje eu atendo mais ou menos em média de 20 países. Eu atendi mulheres nos Estados Unidos viciadas em pornografia e masturbação por não ter homens. Tatiana Dessa, repórter investigativo. Entrevista Maria de Fátima do Nascimento sobre um suposto vídeo polêmico. Assista. Bom dia. Tudo bem? Tudo, Fátima? Isso. Tá conseguindo me ouvir? Perfeitamente. Que bom, que bom. Fátima, meu nome é Tatiana Dessa, sou repórter investigativo aqui nos Estados Unidos. Se você quiser gravar, isso seria uma entrevista, só para lhe avisar, se tiver tudo bem com você. Não, tudo bem, tudo bem. Você quer gravar aí também? Não, eu confio em você. Como que você conseguiu meu contato? Como eu falei, eu sou repórter investigativo. Certo. Tá bom? O seu nome é Maria de Fátima do Nascimento, não é isso? Isso. Nascida 16 de 3 de 1978? Isso. Ok. Tudo bem. Fátima, Tudo bem. A nossa redação recebeu esse vídeo, ok? Certo. A pergunta é, de onde que você tirou essas informações? Do que o homem gosta de ser surpreendido de madrugada? Não, esse vídeo aí tá falando sobre os Estados Unidos. Você viu esse vídeo? Não cheguei a ver. Não, que os homens nos Estados Unidos estão na mão, preferem ficar na mão, que as mulheres estão sem sexo. Não, isso foi uma pesquisando na internet, uma reportagem, né, que eu vi, que teve uma pesquisa que foi feita, que muitos homens, não todos, né, mas que muitos homens estão com vícios da masturbação e isso tem dificultado muitas mulheres que estão ficando sem sexo, né. Na verdade, assim, existem relatos, até uma vez teve uma seguidora que me procurou, né, falando do vício da pornografia. Ela era uma mulher, tinha vício de pornografia, de masturbação, e dizia que toda vez que ela se encontrava com o cara deixava na mão. E isso me fez, né, buscar conhecimento a respeito disso, até para dar uma resposta para ela, né. E pesquisando na internet, eu vi uma publicação a respeito disso, que havia feito uma pesquisa, né, no próprios Estados Unidos, que a maioria dos homens tinha o vício da pornografia, vício da masturbação, e isso fazia com que as mulheres ficavam na mão, né. É que, na verdade, esse vídeo foi feito cortes, então a pessoa pega exatamente uma palavrinha, ela não pega o vídeo inteiro, né. Uhum. E você acredita na pesquisa de internet? No mundo que vivemos hoje? Porque se uma pessoa um site de confiança, que existe lá, nome da instituição que fez a pesquisa, eu acho que não tem por que mentir. Quem que vai jogar o nome de uma instituição séria numa pesquisa? Ok. Só que isso não foi feito agora, né? Essa pesquisa foi feita há uns 5 anos atrás, uns 4 anos atrás, eu não me lembro. Mas eu vi essa pesquisa, eu pesquisei. Tanto que eu já fiz inúmeros vídeos falando sobre isso, né? Você lembra o nome da instituição? Oi? Você lembra o nome dessa instituição que fez essa pesquisa? Eu não me lembro, mas eu posso tentar pesquisar e achar e te enviar, né? Uhum. Eu não tenho, como que eu vou te dizer? Porque assim, não é algo recente. Se fosse algo recente, eu pegaria e te mandaria, né? Porque assim, tudo que eu falo na internet, eu pesquiso antes, né? Por exemplo, eu vou falar algo, eu vou lá, pego a palavra de Deus, pesquiso para ver se está dentro do contexto, certo? Se eu vou soltar algo, por exemplo, falando de a quantidade de mulheres que têm orgasmo, que não têm orgasmo, eu vou pesquisar. Foi feita uma pesquisa na instituição tal, no país tal, foi pegado tantas mulheres, assim, assado. Como esses dias eu peguei uma pesquisa, né, da própria Unicamp. Né, A mulher pela mão, as mulheres estão ficando sem sexo. Que esse percentual 30 tem orgasmo, 70 não tem, e mais ou menos isso, né?
Então, tudo que eu publico, eu pesquiso antes. Eu não vou soltar uma coisa aleatória sem uma base fundamental, né? A gente tem que também ter essa responsabilidade, esse comprometimento. Se eu estou soltando algo, é porque eu pesquisei e estudei isso antes, né? Às vezes eu pego algo no livro, eu estou lendo algo no livro. Aí aquilo me gera uma dúvida. Eu vou na internet e pesquiso. Se aquilo realmente tem fundamento, eu vou e faço um vídeo falando, né? Agora, eu não solto um vídeo sem fundamento, não. Agora, sim, como a gente estava num podcast, né? Ali soltou perguntas, pode ser que a pessoa, como que não fui eu que cortei, tá? Eu não sou responsável pelos vídeos, participei de um podcast. A gente estava num diálogo, num bate-papo, né? Estávamos falando de pornografia, né? O vício da masturbação, da pornografia tem destruído muitos homens. A questão não é só apenas do vício, mas a questão de saúde também, né? E isso destrói casamento, destrói relacionamento. O contexto estava aí. Então, muitas vezes o homem, ele tem o vício da pornografia, da masturbação, e ele não vê que a mulher está do lado, a mulher está carente, a mulher está querendo sexo e não tem. E aí, o que acontece? Gera que traição. A mulher acaba traindo o homem, acaba buscando um outro homem, né? E isso destrói um casamento. Então, a gente estava nesse contexto. E muitas mulheres reclamam que não tem sexo dentro do casamento por causa do vício da masturbação. E aí onde eu citei que nos Estados Unidos tem uma pesquisa que fala, né, que a maioria dos homens nessa pesquisa fala que não, por causa do vício da pornografia, da masturbação, a mulher está ficando sem sexo, né? Que a mulher acaba se virando ou trai ou acaba se virando sozinha, né? Essa pessoa no qual me procurou, ela queria sair do vício da pornografia, da masturbação, era uma mulher. Porque dentro do casamento ela não tinha sexo. E aí ela se separou, estava solteira e todos os relacionamentos que ela tinha, ela não conseguia ter sexo. Ela queria entender o porquê que ela estava sem sexo. Eu não moro nos Estados Unidos. Como que eu vou dar uma resposta dessa? Então eu fui pesquisar o porquê, né, que ela disse, não sou eu, a maioria das mulheres são assim. Você conhece um cara numa balada, você vai para sua casa com o cara ou para casa dele, chega num momento, o cara vira e dorme e deixa você a noite inteira sem sexo, né? E você levou o cara justamente para sua casa para isso. E ela estava com inúmeros vibradores, esse tipo de coisa, e estava fazendo mal para a própria saúde. E ela queria parar. Mas ela queria entender o porquê que os homens estavam tendo esses comportamentos. Na época, eu fui fazer a pesquisa, né? O porquê que estava acontecendo isso aí. E as informações que eu tive foi essa, que foi por causa da pornografia, que os homens estavam tendo muita pornografia, né? Diante disso, e realmente, como você é investigador, você pode pegar um médico, um urologista, né? Você vai ver que as pessoas que tem muito esse vício da masturbação e da pornografia, elas acabam deixando o sexo de lado. Por quê? Porque o nível de dopamina que se vai no inconsciente da pessoa, o nível de prazer, ele é 10 vezes maior na masturbação e na pornografia do que no contato íntimo. Ok, vamos escutar seu vídeo rapidinho, por favor? Vamos, pode pôr. Os homens estão trocando mulher pela mão. As mulheres estão ficando sem sexo nos Estados Unidos. Inclusive, né, hoje eu atendo mais ou menos em média de 20 países. Eu atendi mulheres nos Estados Unidos viciadas em pornografia e masturbação. Os homens estão trocando mulher pela mão. As mulheres estão ficando sem sexo nos Estados Unidos. Inclusive, né, hoje eu atendo mais ou menos em média de 20 países. Eu atendi mulheres nos Estados Unidos viciadas em pornografia e masturbação por não ter homens. Os homens não querem fazer isso lá nos Estados Unidos, não querem namorar. O que está acontecendo que os homens estão fugindo das mulheres ou as mulheres não estão encontrando os homens? Por que que os homens fazem isso? Nos Estados Unidos, por exemplo, né, a gente entende que pela comodidade, né, não querem envolvimentos. Porque hoje em dia também, Kelila, tá muito difícil para ter relacionamento. Muitas vezes o homem, para não se envolver com mulheres, né, ou eles procuram uma profissional, ou eles se viram sozinhos. Quem tem condições procura uma profissional. Quem não tem, vai se virando sozinho. Tem muitos homens nos Estados, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma pesquisa que a maioria dos homens não querem mesmo, por causa da questão do envolvimento, né? E assim, hoje em dia tá difícil, tanto para o homem quanto para a mulher. Você vê muitos homens buscando um relacionamento, você vê muitas mulheres querendo um relacionamento. Poxa, mas e por que não se encontram? Justamente porque não conseguem entender o ser humano. O ser humano se dá bem na cama. Sexo, onde ninguém fala, só tem prazer. Ok. Que as mulheres estão sem sexo nos Estados Unidos. Você não acha que isso é um pouco exagero?
Na verdade, se você for pegar o vídeo, ele fala assim, ó, eu atendi mulheres me reclamando que não tinha sexo. Quantas mulheres você atendeu? Várias. Não só nos Estados Unidos, mas da Angola. Não, eu quero. A gente É, está falando sobre os Estados Unidos, que é onde eu moro a minha vida toda. Estou há 30 anos aqui. Eu quero falar sobre os Estados Unidos. Quantas mulheres você atendeu nos Estados Unidos? E qual foi o estado? eu não tenho informação de estado, né? E porque assim, ó, isso foi, como eu te disse, foi conversas de procura no direct, entendeu? A pessoa me procura, eu faço uma chamada de vídeo, né? E a gente conversa, certo? Como eu estou fazendo com você aqui agora, a pessoa me liga, me procura e eu converso, né? E as pessoas me procuraram com essa queixa. Então, a quantidade exata, eu não sei. Como eu te disse, diante de pessoas me procurando com isso, me fez buscar a resposta. E a resposta que eu tive foi uma pesquisa. Essa que foi a pesquisa. Que devido à masturbação e pornografia, né, as mulheres estavam sem sexo. As mulheres estavam sem sexo nos Estados Unidos. Essas, as que eu atendi, entendeu? Eu não tô falando de todas. Acho Eu que tô você falando das que eu atendeu. atendi. Você já veio nos Estados Unidos? Não, não conheço. Você nunca veio nos Estados Unidos? Não, não conheço. A sua pesquisa é toda pela internet mesmo, né? Tudo é virtual. Tudo pelo... Você entra na internet, né, e pesquisa. A minha pesquisa é na internet. Você não se preocupa em estar entregando um conteúdo que seja fake news? Eu acredito que não, porque quando eu pesquisei, existia o nome de uma universidade. Ok, deixa eu te falar. Deixa eu te falar uma coisa. Como que você prefere ser chamada? Fátima? Fátima. Fátima, isso é fake news, ok? Eu não sei se vocês fazem isso para sensacionalismo, para likes, eu não sei o que é. Eu estou minha vida toda nos Estados Unidos, isso não existe aqui. Se tiver algumas 2, 3 pessoas doentes que gostam de se masturbar, eu entendo, mas dizer que as mulheres nos Estados Unidos estão sem sexo, porque você tem que parar para pensar em uma coisa. Existem pessoas evangélicas, existem pessoas que têm outros tipos de religiões. E pessoas que estão na presença de Deus e talvez pessoas que não estão como essas pessoas aí que você está falando, ok? Essas Então, pessoas são pessoas do mundo, né? Exato. São pessoas Então, de festa, baladas, pessoas que vivem no mundo. O que é que chama a minha atenção? Quando você fala que as mulheres estão sem sexo, eu rapidamente entendi que você nunca veio nos Estados Unidos e que você não sabia sobre o que você estava falando. É por isso que a nossa redação te procurou. Eu acho que você deveria não só pesquisar pela internet, porque a internet hoje é um mar, onde tem vários tipos de peixe. E a maioria desses peixes pode ser ruins. Peixes que estão ali só para contaminar o mar. Então, o que é que eu quero te falar? O que é que eu quero te falar? Essa pesquisa sua, eu não sei quem fez, mas provavelmente é uma pessoa que está querendo ganhar likes. Eu não estou dizendo que seria a sua intenção, eu não estou dizendo, talvez, você confiou demais na sua pesquisa, porém eu tomaria mais cuidado com essas pesquisas. Eu estou minha vida inteira nos Estados Unidos. E os homens que estão sem sexo, entendeu? Às vezes é por estar dentro de um país que eles não falam o idioma. E tem medo disso aí. Você morava onde antes de ir para os Estados Unidos? Não, eu moro em Boston. Ah, você mora em Boston? Mas antes, você sempre morou aí? Não, eu saí do Brasil muito novo. Você é cristão? Sou cristão. Mas a questão aqui, eu não estou nem defendendo a religião, eu estou defendendo os meus 30 anos de experiência nos Estados Unidos. E dizer que as mulheres estão sem sexo nos Estados Unidos, eu acho que é um exagero, é um fake news. E eu acho que... Eu sei que você não tem que ter responsabilidade no seu conteúdo, até porque você está falando sobre sexo. E você não tem que ter essa responsabilidade que eu, como repórter investigativo, tenho que ter. Por quê?
porque eu tenho que verificar fontes, eu tenho que entrevistar pessoas, eu tenho que escutar o lado da história de outras pessoas. Você imagina se eu escrevesse uma matéria falando de você sem nem sequer conversar com você? Seria antiético da minha parte, não seria profissional da minha parte, você concorda? Concordo perfeitamente. Então, é exatamente isso sobre o que a gente está falando. Você nunca tocou os pés nos Estados Unidos, mas mesmo assim você falou em um podcast, talvez, sei lá, o momento era um momento que eu não entendo, eu não sei se estava faltando pauta, o que aconteceu, mas você falar que as mulheres nos Estados Unidos estão sem sexo e que os homens estão na mão, né, se masturbando em pornografia, eu acredito que você acaba ofendendo as mulheres que estão morando nos Estados Unidos e ofendendo também os homens que estão nos Estados Unidos. Por quê? Porque tem pessoas sérias aqui, pessoas trabalhadoras, pessoas que têm família, tem várias pessoas que são casadas. Eu não sei se você sabe disso, mas sabe, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não tem um relacionamento, que não estão casado ou que não tem uma namorada, até homens que têm várias namoradas, né? Mas dizer que as mulheres estão sem sexo, isso é fake news. Uma paciente daí também, que era do Brasil, né, que está morando aí, né? No caso dela, o problema está nela, né? Ela não consegue ter relações sexuais com o marido devido a abuso, né? Como eu atendo muito nessa área, né? Isso aí já é um caso realmente delicado e bastante diferente, que é a violência doméstica aqui nos Estados Unidos, né? Também sobre a violência doméstica, existem vários casos, né, que são verdadeiros, e como também existem vários casos que são fake, né, fake news. Por quê? Porque hoje a violência doméstica é a única passagem, né, que te dá a oportunidade de se legalizar no país. Então, até sobre um assunto tão delicado, a gente tem que tomar cuidado em falar sobre ele, porque qualquer pessoa pode dizer que foi abusada, qualquer pessoa pode falar para você que sofreu essa violência doméstica, mas você não sabe o que está por trás, né? A gente tem visto isso aqui quase todos os dias dentro dos Estados Unidos. Existem casos sérios? Sim. Existem casos que são só pessoas querendo se aproveitar dessa lei, né? Desse amparo do governo com essas pessoas. Existem pessoas que estão se aproveitando. Porém, o que é que eu não posso fazer? Porque uma está se aproveitando, eu não posso duvidar de todas. Entendeu? Eu não posso, sabe, generalizar. Eu não posso dizer, olha, você não sofreu violência doméstica. Eu não posso fazer isso, né? Até porque existe a polícia para investigar. Eu não faço, né, o trabalho da polícia. Meu trabalho é como repórter investigativo. Eu vou até onde eu preciso ir para saber se a pessoa está mentindo ou não. Apesar que o caso de violência doméstica é um dos casos que pouquíssimas pessoas querem tocar. Por quê? Porque realmente existem homens violentos. E por causa desses homens que são violentos, a gente tem que realmente ter esse cuidado para não julgar ou achar que a mulher está mentindo e, nesse meio tempo, a mulher perder a vida dela. Então, é por isso que a violência doméstica é um caso delicado e pesado aqui nos Estados Unidos. Uma porque tem pessoas se aproveitando também, e outras porque é a verdade. Eu tô com um caso aqui de um cliente meu que a mulher dele traiu ele, foi embora para a Itália, ficou 5 anos fora, né? E ele é advogado. Eles estavam separados, divorciados, ela voltou, ele ajudando ela financeiramente. Chegou um momento que ela pegou um caminhão de mudança e tentou invadir a casa dele. Como ele não permitiu, ela foi e registrou Maria da Penha como ato de violência. Isso, ele perdeu a casa dele, porque ela entrou com uma liminar pedindo para que ele desocupasse a casa e ela ficasse na casa. Ele é lá do Rio Grande do Sul. E ela inventou isso. Ela criou uma situação, inventou, né, para que ele pudesse sair da casa e deixar a casa para ela. Ele é advogado, ele está tentando reverter a situação e não está conseguindo. Por quê? Porque ela entrou com uma ação, ela levou uma amiga, né? Essa amiga entrou como testemunha, como se ele tivesse batido nela dentro da própria casa.
Exatamente. E a justiça, né, nesse caso, está dando favor para ela diante de uma mentira. Como você disse, não dá para a gente acreditar em tudo, né? A própria Bíblia fala, né, maldito do homem que acredita no outro, né? Exato. Mas a gente precisa ver os dois lados da moeda, porque a moeda não tem só um lado. Eu concordo com você que talvez foi uma falha minha, talvez eu tivesse lá atrás, há 4, 5 anos, feito a mesma coisa que você está fazendo comigo aqui agora. Ligado para inúmeras pessoas perguntando se isso era verídico ou não, né? Mas como eu acreditei e confiei em relatos de pessoas, né, com o mesmo problema, me fez ir para uma internet pesquisar, né? O porquê que isso está acontecendo. A resposta que eu tive foi por causa da masturbação. Porém, as pessoas no qual eu atendi, né, algumas eram casadas, mas a maioria eram pessoas solteiras. Pessoas do mundo, pessoas que vão para uma balada, bebem a noite toda, festam, e que depois, no final, vai para um apartamento, vai para um motel, vai para algum lugar, né? Então, foi diante disso que me despertou a curiosidade, porque todos vieram com o mesmo relato. Pelo que eu visto, a sua área é sobre sexo o tempo todo, né? Na verdade, a minha área é o seguinte, o meu foco hoje principal é salvar casamento. Esse é meu foco principal. Salvar casamento. Salvar casamento. O meu foco é isso, restaurar casamento, restaurar valores e princípios que estão. Se você for pegar meus vídeos no meu Instagram, você vê falando muito de Deus. Por quê? Eu defendo muito o que está na palavra de Deus, na Bíblia, né? O homem ser o chefe, ser o líder, a mulher ser submissa, a mulher dá prazer para o homem. Porque se a gente salva casamento, a gente precisa combater duas coisas aí para salvar casamento. A traição, né? E os vícios, que é vício de pornografia, álcool, droga, né? É uma coisa que a gente enfrenta muito aqui no Brasil, a questão do feminismo, né? Que são pessoas que tentam destruir o casamento, a família. Então, meu foco principal é salvar o casamento, é resgatar famílias, né? Então, muitas vezes a gente vai abordar temas polêmicos que vai machucar muitas pessoas, vai ferir muitas pessoas, por quê? Porque é a realidade de muitos. Eu não sei como é aí no Brasil, as pessoas aqui no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, por exemplo, né? A gente sabe que o número de traições aqui é altíssimo, é muito alto, né? Então, a gente pega aí, cada 10 casais, 7 traem. Pra você ter uma noção, eu tô com uma grande quantidade de mulheres aqui no Brasil traindo o marido. A quantidade é grande. E o que leva essas pessoas a trair? Então, para mim salvar um casamento, eu tenho que saber quais são os comportamentos que estão por detrás dessa traição. O que está levando as pessoas a trair? Por que as pessoas estão traindo se tem um parceiro dentro de casa? Não é justo isso, né? E, na verdade, é uma batalha muito grande, porque A hoje pergunta, a pergunta, a sua pergunta, o seu questionamento, ele é até bem simples de responder. Um dos dois lados não está correspondendo com o outro. O que acontece talvez está bastante ocupado, ou talvez já não existe mais amor ali, entendeu? Ou talvez tenha uma outra fora. Existem vários fatores. Tem gente, às vezes, que tá junto só por estar, só por, sabe? Sei lá. Interesses financeiros, a questão de ter uma família, a questão de filhos, tudo isso eles estão juntos por causa disso. Mas, enfim, sobre o sexo, eu já vi que você tem uma vasta experiência, e logicamente que eu não tenho toda essa experiência, mas uma coisa é certa, uma mulher, quando quer sexo, ela consegue. Porque a mulher consegue qualquer coisa quando ela quer, não é verdade? Eu concordo com você, concordo. E o homem também, quando quer sexo, ele vai conseguir da mesma forma, né? Porque, igual qualquer outra parte do mundo, existem mulheres também, como você falou, mulheres profissionais, né? Que também faz o trabalho delas e é muito fácil o homem procurar. Como também, você falou, várias mulheres aqui nos Estados Unidos que muitas das vezes carente, mas carente por outros motivos, porque trabalham bastante, ou porque chegaram recentemente e não falam o idioma, tem medo de sair, não sabe dirigir, ou sabe dirigir, mas não tem carteira de motorista, não quer arriscar ser parada pela polícia. Então, existem várias coisas. Mas dizer que os Estados Unidos, as mulheres que estão aqui, está sem sexo e que os homens preferem ficar na mão do que ficar com a mulher, isso é fake news. Concordo.
que eu tive essa falha de... É que, na verdade, eu falei em cima daquilo que eu atendi, né? Na verdade, eu generalizei. Eu até admito isso. Eu falei em cima daquilo que eu atendi. De que eu ouvi, né? As pessoas no qual eu atendi, uma grande proporção de pessoas me disseram a mesma coisa, né? Então, eu falei em cima disso. E se você pegar o vídeo, eu falo, eu atendi mulheres me relatando isso, né? Então, eu falei em cima disso. Exato. Pode ouvir o vídeo que você vai ver. Eu não lembrava dessa parte que eu tinha falado, mas quando você me colocou para mim ouvir, eu relatei lá. Eu atendi mulheres nos Estados Unidos me relatando isso. Exato, mas daí quando você deveria ter parado ali, mas você não parou. Então você generalizou falando que as mulheres Sim. todas... É que na verdade assim, ó, existe um vídeo de 3 horas. Ele cortou partes e fez cortes. Existe um vídeo de 3 horas. Entendeu? Ele fez cortes. O que ele pegou, ele pode ter montado partes ali para sair daquele jeito. Entendeu? Mas tem um vídeo. Eu tenho um programa no meu canal de TV, que é uma TV online, a GNUSA Web TV. Você sabe qual que é o nome do meu programa? Não. Lado a Lado com a Verdade. A gente tem que ter o compromisso e preservar a verdade. A gente tem que tomar cuidado nesse mar da internet. Porque tem conteúdos bons, tem conteúdos ruins, tem conteúdos que afetam pessoas. E eu não sei se você viu recentemente, né, basicamente o dono do Facebook sendo julgado, né, aqui no Congresso. Não, não vi. Isso aconteceu recentemente. Sendo julgado basicamente no Congresso americano, por quê? Porque algumas coisas que estão sendo liberadas no Facebook não deveria estar sendo liberado, né? As redes sociais hoje, né? Qualquer coisa, igual você pesquisou na internet e alguém com a brilhante ideia resolveu escrever que as mulheres nos Estados Unidos estão sem sexo e que os homens estão vendo pornografia. Quando a gente para pensar e a gente dá uns 2 passos para trás, diz, espera aí. Aqui tem pastor, aqui tem igreja, aqui tem pessoas que, né, cristão, tem pessoas que realmente entregaram sua vida para Deus e tenta viver uma vida com Deus, pelo menos, né? Quase que 100%. Uma pessoa que tem família, né? Tem filhos. Aí eu acho que acaba afetando todos, né? E a gente, na verdade, ali foi um podcast que, né, eu não imaginava que ia dar essa repercussão toda, porque foi um vídeo inteiro, né? Existe um contexto, uma linhagem, né? Então eu não imaginava que ia fazer tudo isso. E eu gravei esse vídeo já tem mais de 60 dias, não foi agora. Sim, a gente pesquisou, a gente viu. Uma das coisas que eu achei interessante é que esse vídeo ele não tá no seu Instagram. Não, porque não sou eu que estou compartilhando isso. Foi o cara, eu participei de um podcast, tá? Eu participei do podcast da pessoa, não é meu. Então eu fui entrevistada. Nós estávamos falando de relacionamento e sexualidade. Quantas horas você falou que estava dando entrevista para eles? Quase 3 horas. Eu cheguei lá às 7 da noite e saí de lá às 11 horas da noite. Sabe o que isso prova para mim e para você hoje? Que a mentira, ela vende mais que a verdade. Você vê que em 3 horas você deve ter falado um monte de verdade. Mas eles escolheram um pedacinho de algo que não era certeza, que eles sabiam que de repente poderia ridicularizar a sua imagem. Eles cortaram exatamente isso para expor na internet. Na verdade, eles fazem os cortes, né? E não sou eu que faço os cortes. Na verdade, assim, eu fiz. Não vi, não fiz nada. Ficou com ele lá tudo, né? Foi mais de 3 horas que nós ficamos lá gravando. Foi de noite. Eu cheguei lá, era umas 19 horas da noite. Saí de lá, já era quase meia-noite. E ainda foi na capital, foi em Cuiabá, não foi nem onde eu moro. Então eu vim, tipo assim, saí de lá meia-noite, cheguei em casa às 6 da manhã, né? Foi super cansativo. E eu tava cansada porque eu tava vindo de Goiânia. Eu fui para um curso de relacionamento também, sexualidade, né? Formação para casais.
Eu estava no final de semana em curso em Goiânia, né? Também voltado para o espiritual, porque todos os cursos que eu faço hoje é muito voltado para o espiritual, para aquilo que agrada a Deus, né?